Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, está começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E eu quero, no oferecimento de Algás e Sebrae, enaltecer a presença hoje da nova presidente do PT Maceió, PT Municipal, que é a nossa querida Alessandra Costa, assistente social, especialista em saúde pública e também sindicalista há 30 anos no partido, vai conversar com a gente sobre a alegria de vencer o pleito aqui na capital alagoana. Eu volto já conversando tudo isso com você. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto. Hoje, como eu falei no preâmbulo do programa, tendo o prazer de receber a nossa querida Alessandra Costa, nova presidente ou presidenta, do PT a nível Maceió. E eu quero aqui, com muita alegria, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, Alessandra, agradecer a sua vinda e já perguntando quem é Alessandra Costa, a nova presidenta do PT Maceió. Seja bem-vinda, amiga. Eu sou Alessandra Costa, eu sou assistente social de formação e a minha trajetória de militância, ela começou lá atrás no movimento estudantil, ainda no colégio, quando teve a época a grande mobilização, pelo impeachment do então presidente Fernando Collor, o movimento Cara Pintadas, que era um movimento organizado pelo movimento estudantil, pela juventude. E aí nós participamos desse movimento, mobilizamos o colégio à época. Eu lembro que na época a diretora da escola, era uma escola privada, me chamou inclusive na sala e disse que eu era responsável por toda a mobilização, desagregação dentro da escola, mas nós não nos intimidamos e continuamos mobilizadas, participando das atividades da UESA. E logo depois eu fiz o vestibular, para o curso de serviço social na UFAL, passei e ingressei no curso de serviço social. E lá eu fui para o Centro Acadêmico de Serviço Social. Em 15 dias que eu estava tendo aula na universidade, um grupo de colegas que já estavam num período mais avançado que o meu, me chamaram, ia ter a eleição do Centro Acadêmico e me chamaram para compor a chapa. E aí a gente compôs a chapa e a partir daí eu fiz movimento estudantil durante os 4 anos de universidade. Eu fui do Centro Acadêmico, eu fui do Diretório Central dos Estudantes de Serviço Social e fui também da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social. Então eu vivenciei o movimento estudantil na sua máxima plenitude. Interessante que você passa para a gente os grandes políticos, nossa aqui de Alagoas, por exemplo, o Renan Calheiros, e vários políticos que a gente pode citar aqui, fizeram parte exatamente dessa revolução estudantil, no mundo que realmente tinha que ser, alguém tinha que gritar, era o grito do estudante, em detrimento às suas reivindicações, quer dizer, ia na contramão daquilo que precisava ser falado, precisava ser gritado, Ali já nascia, a Alessandra sindicalista, você já sentia que lutar pelo próximo, pelos direitos dos alunos que não tinham coragem de gritar, ali já nascia a sua aptidão pelo sindicalismo? Com certeza, Neto. Eu sempre falo que o movimento estudantil é uma grande escola, Hoje,
né, da história, a escolha política que eu fiz na minha vida, de ser de esquerda, de ser uma militante feminista, socialista, ela vem fruto desse despertar do movimento estudantil. Eu sou do interior e sou de uma família que era envolvida em política, mas era uma política conservadora, né? Então foi o movimento estudantil que me trouxe para esse lugar de fala, esse espaço de ser da esquerda, de ser socialista, de ser feminista, né? E de ter posição sobre as injustiças do mundo. Eu acho que isso é que é o grande, né, sacada de um militante verdadeiro e de uma militante. Então, de lá para cá, já terminei meu curso de serviço social e aí veio a campanha de Heloísa Helena e de Ronaldo Lessa para governador à época e a Heloísa senadora. Nós fizemos a campanha, eu me envolvi na campanha da senadora Heloísa Helena e aí a gente já estava num grupo da juventude do DCE numa discussão de ingressar no Partido dos Trabalhadores. Nós ingressamos, né, vou fazer 28 anos de Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, foi o único partido que eu me filiei e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido e de militar até hoje. Então, logo depois passei no concurso para servidora do município de Maceió, sou servidora da saúde, né? Sempre fui militante do SUS, o meu estágio na universidade foi no Núcleo de Saúde Pública. Eu digo que eu tive uma grande professora, 3 grandes professoras de SUS. Uma é a professora Valéria Correia, que foi reitora, né, uma referência de SUS para mim. A outra foi a professora Soninha Cavalcante, que não está mais nesse plano, uma médica, mas uma grande referência do SUS. E a outra foi a minha chefe, Zilta Nogueira, que era professora de serviço social, que trabalhava na saúde e que me ensinou a ser assistente social no SUS. Fazer a mediação entre o que eu estudava na universidade e ir lá para Vila Brejal e fazer essa mediação da teoria com a prática. Então eu vivenciei muito isso e isso me fez ser a militante que eu sou hoje. Defensora do SUS, defensora dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acho interessante que você também passa isso para a gente com muito brilho, né? Você é apaixonada, é notório que é apaixonada pelo que faz. E eu quero dividir com vocês de casa que na secretaria, que ela também teve passagem, né? Ela teve passagem também por vários setores públicos, mas foi na Secretaria da Ação Social que ela se encontrou, né? E confesso a vocês que ela despachava na rua, né, onde tinha o menos favorecido, estava lá, né, a querida Alessandra, ouvindo, tratando, escutando, enfim, como é que... Foi uma experiência bem legal na sua vida, não foi? Eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social do Estado, na época, em 2005, quando a implantação do SUAS aqui em Alagoas, né, o Gilberto era o secretário, depois o Tomás, eu trabalhei com eles. Né? Tomás Beltrão. Tomás Beltrão, companheiro valoroso. E aí a gente implantou aqui o SUAS, né? O meu diálogo com a população em situação de rua, que eu acho que foi que você fez referência agora, ele se deu através do consultório na rua. Eu trabalhei no consultório na rua, né, recentemente, porque embora eu estivesse no movimento sindical, mas eu não estava afastada para mandato, e eu estava trabalhando no consultório na rua. Eu trabalhava numa equipe que atendia aqui essa região da Orla, né, até Jacarecica, Cruz das Almas. Caramba! E aí, e eu sou redutora de danos, né? Eu sou da luta antimanicomial, eu sou defensora do cuidado em liberdade, da saúde mental. E aí eu fui trabalhar no consultório na rua e também foi uma experiência riquíssima que eu tive, né? Ali eu vivenciei o que é a política de humanização do SUS, né? O que é o princípio da equidade que o SUS traz, de você olhar e tratar diferente quem mais precisa, quem mais tem uma situação de vulnerabilidade social. Então eu digo que o consultório na rua me humanizou mais do que eu já era, né? No caso do consultório na rua, Alessandra, você é um projeto que o governo tinha? O consultório na rua, ele é um dispositivo, ele é um programa do governo federal que tem hoje praticamente todas as capitais brasileiras, que é um equipamento, é uma estrutura de atenção primária que presta, né, serviços de saúde à população em situação de rua. Então, o consultório tem médico, enfermeiro, dentista, educador social, assistente social, tem psicólogo, depende muito de cada realidade, de cada território. Maceió hoje tem 6 equipes, eu trabalhei numa das equipes, então é um trabalho que me ensinou muito, né? E que se eu já tinha um olhar para as injustiças, o consultório na rua fez esse olhar redobrar, né? Porque eu falo que eu já trabalhei com sem terra, com várias populações em situação de vulnerabilidade. Mas eu posso lhe garantir com muita precisão, enquanto assistente social,
que nenhuma população tem seus direitos violados, que são tão renegados como a população em situação de rua, que deveria, né, ter um olhar aqui no município de Maceió, porque é uma população que precisa muito, a cada dia cresce, né? Paralelo a isso, vem também a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Que precisa ter um olhar da saúde mental estratégico, diferenciado, né? Um olhar, inclusive, sem juízo de valor, sem fazer punição, porque quando você é profissional da saúde mental, que você vai trabalhar com a população de rua, se você já vai partindo do princípio que ele tem que parar de beber e tem que usar, você já vai ali, vai romper o vínculo. Verdade. Você tem que respeitar o protagonismo dele e a partir dali, que é isso que a redução de danos faz. A partir dali você tentar ver se pode trabalhar com ele uma linha de cuidado para que ele possa, se não consegue parar, mas pelo menos se alimentar, tomar água para reduzir os danos daquilo do consumo no organismo dele e a partir dali você construir toda uma linha de cuidado com o protagonismo dele, respeitando a forma de ser e de existir dele. Isso é fundamental, isso é humanização e é o que a nossa grande Inês da Silveira deixou aí e nos ensinou. Perfeito. Você passa para a gente, né, que há 28 e 30 anos, né, porque certamente teve momentos que não dava tempo nem de contabilizar, né, com a sua entrada no PT, e você passa para a gente essa paixão pelo partido. Mas eu faço uma pergunta interessante, né? Hoje o presidente da República é do seu partido, né? E quando você entrou no PT, o PT era bem diferente do PT de hoje. Aí eu pergunto, qual é a diferença, né? Você como uma militante, né, como uma sindicalista de carteirinha, né, vivenciou os melhores e os piores momentos do PT, e aí eu quero que você dê uma olhadinha lá para quando você entrou e qual é a radiografia que você traria para a gente, né, do PT de antes e o PT de hoje. Beto, veja, o PT tem 45 anos, né? O mundo mudou, a sociedade mudou, as formas de comunicação mudaram, tudo mudou. Então, o PT daquele momento era um PT que tinha uma atuação objetiva dada aquele momento histórico. O PT hoje, né? Claro que a gente tem as nossas bandeiras históricas, nós temos a nossa... Inclusive, nós temos pautado no nosso encontro agora que nós temos que retomar as bandeiras históricas do partido, nós precisamos ir lá discutir, né, revisitar os nossos manifestos, a nossa origem, mas tendo a compreensão de que o mundo mudou, né? Hoje nós estamos na presidência da República pela 3ª vez, né? Apesar de ter um Congresso extremamente contrário todo um programa que saiu eleito das urnas, que é um projeto nacional de inclusão social, né, de olhar diferente, né, com o princípio da equidade para quem mais precisa, um Estado brasileiro democrático, soberano, né, um Estado com provedor de políticas públicas e um Estado que olha para a classe trabalhadora, né, de forma diferente e que um Estado, inclusive, que tem um modelo de desenvolvimento econômico que ganha o próprio empresário, né? Tá aí o Minha Casa Minha Vida foi retomado, vários investimentos, a construção civil se reerguendo, os próprios trabalhadores e trabalhadoras tendo a oportunidade de ter o seu imóvel. Então, eu acho que o governo Lula é isso. E o partido tem acompanhado essa discussão, tem acompanhado esse momento, sem perder de vista o seu referencial histórico, a sua origem, as suas bandeiras históricas. Então, eu acho que hoje a gente é um partido mais maduro, né, que avançou na discussão, que se reordenou. A gente teve agora o 17º Encontro Nacional do PT, o presidente Lula estava lá, tem nos dado todos os dias uma lição, né, de grandeza política, do que é fazer política, né, e tem uma coisa que a companheira Jarede Viana, que foi do PT, que não está mais nesse plano, mas era uma referência para mim, né, como militante feminista, ela dizia assim, na política a gente tem que ter grandeza histórica, e a política é a arte do convencimento, da persuasão e da conquista. Então, assim também tem que ser os partidos políticos, né? E o PT principalmente. Então, eu tenho pautado a minha atuação política nessa perspectiva do debate programático, de convencer as pessoas que a nossa proposta é uma proposta que dialoga com o conjunto, com os interesses legítimos e coletivos da sociedade, né? E está à prova aí, o 3º mandato do Lula tirou o Brasil do mapa da fome mais uma vez, né? Está trabalhando aí a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, isso é justiça tributária que nunca se teve no Brasil, né? No Brasil, vale salientar, quem mais paga imposto é quem é trabalhador, né? Quem ganha pouco, e a gente precisa reverter
essa lógica, porque quem mais ganha, quem mais tem lucro, tem que dar um pouquinho a mais. Não pode ser só cair nas costas do trabalhador. Então, eu acho que o presidente Lula tem dado um exemplo aí para nós, né, de grandeza, de luta política, de debate, de mediação, né, de ouvir, que é importante. A política é a arte de ouvir também, não só falar, mas ouvir. Né? É muito importante quando a gente está na política, quando a gente preside um partido, quando a gente preside qualquer instituição, a gente tem que ter a capacidade de ouvir. Então, acho que o partido tem acumulado isso ao longo dos anos, né, e tem demonstrado isso através do governo federal. Eu tive o prazer, agora nos 2-3 últimos meses, de conversar com o deputado Ronaldo Medeiros, então, até naquela oportunidade pré-candidato ainda, né, ao PT estadual, né, presidência do PT estadual, como também Marcelo Nascimento passou por aqui, conversamos com ele. E aí eu queria escutar também de você, né, a sociedade alagoana, principalmente os que militam no Partido dos Trabalhadores, há muito tempo não convivia num descompasso, né? E nos últimos 8, 10 anos, o PT, a nível Alagoas, né, ele praticamente declinou, né? Um partido que passaram a se gladiar entre vocês. E aí eu estou falando tão quanto eu perguntei a eles. Eu quero ouvir a sua opinião. Onde começou? De que forma isso, né, chegou a esse patamar, né, do rompimento? Claro que tem. Agora, eu né, como jornalista, eu enxergo o novo PT e o antigo PT, né, agora com a sua eleição, com a eleição de Ronaldo Medeiros. Então, assim, eu estou falando a nível estadual. De que forma você passa para a gente também, né, esse cenário, um cenário extremamente negativo, e quem perde é o partido, né, e agora vocês estão com a missão de resgatar perante a sociedade alagoana um partido que durante 8 anos, né, ficou completamente desgastado, né, e que teve que ter uma outra frente para que viesse aqui, né, abraçar o partido, e agora com essa missão que a gente vai conversar no segundo bloco, né, com a nova presidente municipal do PT, a nível Maceió, né? De que forma você enxerga tudo isso? O que é que você pode falar para aquele pessoal que apostou, né, na sua pessoa para também, juntamente com o presidente Ronaldo Medeiros, tocar agora o Partido dos Trabalhadores a nível de Alagoas? Então, Paulo, Neto, deixa eu te falar. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem os processos que a gente vivencia em qualquer organização, eles não são de ordem subjetiva de personalidade A, B ou C. Os processos, eles são frutos de uma construção, de um processo histórico, de um processo dialético. Nós tivemos, em nível de PT nacional, uma série de problemas, né? Lula preso, né, injustamente, né, uma criminalização do PT, a presidenta Dilma foi golpeada, nós tivemos um golpe contra a democracia, ela foi tirada do mandato, né, por uma questão muito simples, porque a elite econômica brasileira precisava aprovar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né, precisava mudar o formato de partilha do pré-sal, né, e construir um governo que fosse subserviente a tudo que os Estados Unidos preconiza de hegemonia econômica, né, nessa geopolítica internacional. Então o PT era o principal instrumento de organização, de resistência, de fortalecimento da classe trabalhadora. Tem erros, tem problemas, mas também tem acertos. E o PT foi ferido de morte. Então, tudo que o PT de Alagoas vivenciou foi fruto desse contexto como todo. Nós tivemos um momento de muita dificuldade, de muita adversidade. Paralelo a isso, eu acho que tiveram alguns erros aqui, né? Eu não aponto que é erro de A, B ou C, né? Mas eu acho que são erros, evidentemente que uns têm mais responsabilidade do que os outros, mas eu acho que aqui em Alagoas a gente teve alguns erros, né? Eu vou apontar um deles. Eu acho que o PT em Alagoas, ele abriu mão do protagonismo político, né? O partido político, ele é um instrumento importante de organização da luta da classe trabalhadora, e ele precisa dizer a que ele veio, o que é que ele defende. Por exemplo, o PT precisa dizer para a sociedade alagoana o que é que ele pensa, qual é o modelo de desenvolvimento econômico, o que ele defende para o Estado, né? O que é que nós defendemos, o que é que nós pensamos da organização do Estado, o que é que nós defendemos das políticas públicas, onde nós achamos que precisa avançar, onde nós achamos que está atrasado,
né? Todo esse debate que a gente precisa fazer. E a gente só faz esse debate quando a gente constrói um programa para a sociedade, quando a gente constrói e tem um programa para disputar a narrativa com a sociedade. O PT de Alagoas perdeu um pouco essa referência e nós precisamos retomar isso, porque isso é a grande essência e a natureza de um partido. Disputar ideias na sociedade, construir narrativas, conquistar a população, mediar, fazer mediações, convencer, para que a gente possa construir uma perspectiva de candidaturas futuras no Estado, quer seja nas cidades polos, né, no município de Maceió, enfim. Né? Evidentemente que dialogando, porque ninguém cresce sozinho, né? Nós temos que fazer alianças, nós não somos contra as alianças, mas nós temos que ter altivez e temos que ter autonomia, né, nas nossas alianças. E que as nossas alianças elas sejam pautadas em uma discussão programática. Então, eu acho que isso é uma questão central que o PT de Alagoas precisa retomar. Segundo, o PT precisa crescer, né? Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu faço parte da executiva, eu não tomei posse ainda como presidente, o nosso presidente ainda continua, o companheiro Marcelo Nascimento, que teve um papel importante na nossa, né, nessa nossa caminhada de conquista do PT em Maceió, da presidência. Eu estou na executiva municipal, assim como também sou do PT estadual, e eu era candidata a vereadora o ano passado, né? E eu faço parte de uma força política dentro do PT, que é a Democracia Socialista. E aí, quando veio o debate para dentro do PT da filiação da Tecanelma, nós nos posicionamos a favor. Veja, não tinha nenhuma questão para ser contra a filiação da Tecanelma. A Tecanelma fez um mandato exemplar. A Tecanelma, inclusive lá atrás, eu como liderança sindical, e muitas vezes fui à Câmara dialogar sobre algumas questões do município de Maceió, e eu dizia para a Teca, eu fico sem entender por que você não está no partido. Porque foi o grande mandato em Maceió que levantou as principais bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores, defendeu os servidores públicos, defendeu o serviço público, não se omitiu de debate nenhum. Então eu não tinha por que não referendar, né, a vinda da Tecanelma para o PT, ainda tendo clareza que ela vinha para disputar voto com um determinado segmento, que é o segmento que eu tenho voto, que eu tenho diálogo, que é o servidor público. Mas como a minha companheira Jared Viana falou, na política a gente não pode pensar pequeno, a gente tem que pensar grande e nem pode pensar no umbigo. Então, na hora que eu e a minha força política decidimos apoiar a vinda da Tecanelma para o PT e referendar a filiação dela, foi porque nós entendíamos que ela representa a juventude, que traz um novo debate para o PT, que traz oxigênio ao PT e que traz novos ares para o PT e que é fundamental. Então, isso também é uma coisa que o PT de Maceió e de Alagoas precisa fazer. Nós não temos que ter pena e medo de filiar pessoas. Nós temos que filiar as pessoas e temos que fazer formação política. Perfeito. É outra dimensão importante do PT. Formação política. Eu fui forjada na formação política. Eu fiz vários cursos, né, pelo PT, vários, São Paulo, aqui em Recife, né, várias leituras, que é isso que como se faz um militante político. Então faz a filiação e traz a formação política para formar aquele militante, para que ele se aproprie das questões do partido e faça a defesa do partido e das bandeiras históricas que a gente defende. E só lembrando que até, você falou uma coisa interessante, até relembrando que até a entrada da Tecanelma, né, a vereadora Tecanelma, no PT, também gerou um grande desconforto, foi manchete em vários blogs e jornais, né, e aí você muito bem retrata para a gente que, como tudo, são ciclos, né, certamente agora você vai para um outro ciclo, juntamente com seus pares, e isso tudo a gente vai debater daqui a pouquinho. Tá vendo o café da Algás ali? Então, assim, pessoal, a gente vai para um cafezinho da Algás, só lembrando para você que gosta de economia, se você quer ter até 45% de economicidade, né, eu estou gastando quase R$1.000 no meu carro, eu preciso economizar mais. Você que faz Uber, turismo, taxista, gente, coloca um kit GNV no seu carro, pode ter certeza que 45% de economia você vai ter. Então, com R$550, a pessoa leva para casa tranquilamente, porque só vai gastar, aliás, 450, porque 550 é o que você somente vai gastar, porque com a Algás você faz muito mais, gastando muito menos, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, gente, eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina.
e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV. Economia que não se discute. Algás. Gás de Alagoas. Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto. Gente, hoje tendo o prazer de conversar com a nova presidenta municipal do PT aqui na capital alagoana, nossa querida Alessandra Costa, que veio aqui passar uma radiografia sobre o movimento sindical, sobre os trabalhos dela como assistente social, né, sobre a relação do PT de antes e de hoje. E agora, no segundo bloco, a gente vai tratar da eleição que teve agora recentemente, né, eu diria, já uma pergunta para você, Alessandra, talvez esse descompasso, essa insatisfação, né, que a militância do PT, né, vem nesses últimos 10 anos tendo, né, como nós tratamos no primeiro bloco, o resultado das urnas assim, fala por si só, né? Isso tudo. Exatamente. Eu acho que tinha um sentimento de alternância de poder, de poder dentro do PT, evidentemente. Mas a gente tem conversado muito, eu e o Ronaldo, né, e o nosso grupo todo político, são 5 forças políticas, e a gente tem dito o seguinte: o PED acabou, agora nós temos que trabalhar a unidade do partido, né? Precisamos unificar o partido, precisamos dialogar, precisamos democratizar cada vez mais as instâncias partidárias. O PT tem uma dinâmica interna que é muito diferente de outros partidos. As nossas decisões são tomadas nas instâncias, quer seja encontro, quer seja reunião da executiva, né, quer seja uma reunião dos diretórios, enfim. Vão trabalhar na perspectiva de fortalecimento do partido, das instâncias, da democratização do partido. Vamos ter um olhar, né? O Ronaldo tem conversado muito, de ter um olhar para o interior. O partido precisa ter vida no interior. O partido não pode ser um partido só que tem lá os 5, 6, 7 militantes da executiva, mas um partido que tenha vida, que tenha inserção na sociedade, que tenha posição política, que dispute posição política na sociedade, nos municípios, desde os municípios de médio porte aos pequenos municípios. Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva. E a principal tarefa, né, que nós entendemos que nós temos agora para frente é organizar o partido, instrumentalizar a nossa militância para nós ganharmos, reelegermos o presidente Lula. Essa é a nossa tarefa central, a reeleição do presidente Lula, né? Dialogar com os partidos do campo democrático e popular, construir, né, uma frente, né, que a gente possa reeleger o presidente Lula e dar continuidade a esse projeto, né, de desenvolvimento do Brasil. Eu acho que essa é a questão central. Trabalhar também, né, para que a gente amplie a nossa participação, né, os nossos mandatos, tanto no âmbito do Congresso Nacional como das Assembleias Legislativas, não só do PT, mas do campo, né, democrático e popular como um todo, porque ninguém cresce sozinho e ninguém governa sozinho. Então esse é o nosso sentimento daqui para frente, e a gente tem uma sintonia muito grande, né, eu, Ronaldo, nosso grupo todo, e vamos estar atentos, né, e ouvindo todo mundo. Nós queremos ouvir todas as forças políticas do partido, nós vamos agregar todas as forças políticas, né? Temos as nossas divergências natural, faz parte, tudo, né? Mas elas são muito menores aos desafios que estão colocados aí de vencer a ultradireita fascista desse país, reeleger o presidente Lula e derrotar de morte o projeto neoliberal que insiste, né, em levar e trazer o povo escravizado cada vez mais. Essa que é a nossa tarefa, isso tem que ser o nosso norte a partir daqui para frente. Certo, aí no caso você na condição de presidenta estadual, aliás, municipal aqui na capital alagoana, qual é o trabalho que você já deve ter traçado? Certamente sentou lá com o nosso presidente, né, no caso, o nosso amigo
deputado Ronaldo Medeiros, que hoje assume, né, eu acho que é em janeiro, né, que vocês assumem. Quando não, é que vocês nós vamos assumir quando? agora. Eu vou assumir, nós estamos articulando ainda, agora em setembro. Nós já assumimos. Aí, no caso, assim, já traçaram, e aí já a mão na massa, né? Até para ser um furo jornalístico, né, você que está tendo o prazer de conversar com a gente aqui, né, quais as primeiras medidas que o militante já pode se preparar? Quando o Marcelo Nascimento esteve aqui, já tinha conversado com o deputado Ronaldo Medeiros em fazer mais ou menos 3 encontrões, né, por ano, só das militâncias alagoanas do PT, com a vinda do presidente Lula, né, e toda a cúpula do PT. Passa para a gente, qual é o planejamento da presidenta Alessandra para, né, esse novo desafio na vida dela? Então, a nossa perspectiva, né, que é uma perspectiva coletiva, eu sempre falo, eu não sou presidente de mim, eu represento todo um agrupamento político, um núcleo político que pensa coletivamente. A nossa ideia é fortalecer primeiro as instâncias do partido. Então, fazer plenárias, o partido tem uma vida orgânica de discussão política, nós precisamos discutir. No caso, eu estou na instância municipal, nós precisamos discutir a realidade do município de Maceió, né? E aí nós já temos, inclusive, um projeto que nós apresentamos ao PT à época do Marcelo e a gente não conseguiu viabilizar, que é fazer um grande ciclo de debate sobre Maceió. Pensando Maceió, uma outra cidade é possível. Né? O que é que a gente tem hoje nesta cidade, do ponto de vista da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, da mobilidade urbana? Né? Como é que essa cidade está organizada? Se essa forma de organização que ela tem hoje dialoga com a sociedade, com os interesses da sociedade, da população, né? O que é que nós pensamos sobre isso e a partir daí a gente construir, né, uma proposta e toda uma análise de contexto do município de Maceió. Então essa é a primeira coisa que eu acho que a gente com certeza vai conseguir viabilizar. Segundo é trabalhar a nossa militância, fazer um diagnóstico preciso. Por exemplo, eu estava olhando nos dados do PT. Hoje, nós mulheres somos em torno de 53%, né, do conjunto da militância do PT em Maceió. Então, esse partido precisa ter um olhar para as mulheres. E ainda tem um outro elemento, Neto. Nós estamos num município de Alagoas, né, e está lá no mapa da violência, né, contra as mulheres, da violência doméstica, um estudo que a Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos fez há 2 anos atrás e a Secretaria de Segurança Pública. Maceió é o município do estado de Alagoas que mais tem ocorrência, em torno de 43%, 44% de violência doméstica. Então nós temos que ter um olhar, nós do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, porque é um partido feminista, é um partido que o primeiro partido que construiu cota de mulheres, que tem um olhar e que nós vamos precisar nos debruçar sobre essa questão. Nós precisamos ter políticas para as mulheres e o partido tem essa tarefa de fazer essa discussão. Nós não podemos conviver, né, com esses números. É o município que mais tem violência contra as mulheres. Nós precisamos nos debruçar, precisamos organizar a nossa proposta, a nossa narrativa, até para dialogar, inclusive, com o poder público, com a Prefeitura de Maceió, que não tem tido políticas afirmativas, políticas concretas para o conjunto das mulheres do município de Maceió, né? Não apresenta políticas concretas, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, isso é uma das tarefas do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores que nós vamos fazer também. Não só das mulheres, mas da população LGBTQIAPN+, que também é uma população que fica muito alijada, né, com muito preconceito, com muita violência, a própria população em situação de rua. Enfim, vamos trabalhar. A defesa do serviço público é fundamental. Nós temos uma posição, né, de defesa do concurso público, de defesa do serviço público. Né? A gente tem hoje uma gestão no município de Maceió que fez uma escolha política de terceirizar e de privatizar o serviço público. Nós temos feito um grande debate sobre isso. Né? Eu sou da área da saúde, sou servidora da saúde, a atenção primária de Maceió está toda terceirizada, não consegue dar resposta, inclusive, para as demandas imediatas da população maceioense, né?
Boa parte do recurso do município de Maceió, em torno de 80%, vai para média e alta complexidade, né, onde se poderia investir mais em atenção primária, né, e ter um custo, inclusive, menor, porque você ia investir também em promoção, em educação e em saúde. Então, são coisas que o Partido dos Trabalhadores precisa discutir. Assistência social também, né, nós estamos numa grande capital, uma capital que tem a sua periferia toda formada, né, pelas pessoas que foram expulsas do campo, das cidades, na década de 90, com o processo de reestruturação produtiva. Então, por exemplo, Maceió tem uma demanda hoje de precisa ter hoje em torno de 50, no mínimo 50 CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Maceió só tem 18, então nós precisamos pautar essa discussão, porque o CRAS ele é importante, ele é um equipamento do SUAS importantíssimo, ele é a porta de entrada, inclusive, para reordenar todo o serviço. Muitas pessoas não acessam direitos que são direitos, não estou falando de benefício, é direito, porque não tem orientação, né? Não tem acesso aos CRAs, não tem acesso aos serviços. Então, a gente precisa mudar essa dinâmica e essa lógica em Maceió, e o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem um papel fundamental nessa formulação. Perfeito. Você, por duas vezes, você citou, né, o prefeito da capital alagoana, JHC, assim, no caso, na condição de prefeito, mas você vai ter uma habilidade também muito grande para estreitar esse diálogo, essa relação, até porque o prefeito foi eleito pela base do Bolsonaro, né, pelo PL, e agora você, com a sua habilidade, né, sendo eleita aqui na capital alagoana, presidenta do PT, né, que é o partido adversário, vamos dizer dessa forma, tá? E aí, de que forma você pretende sentar, dialogar, oxigenar os movimentos sindicais dentro da prefeitura, né, ter a habilidade necessária para que o que você acaba de relatar para a gente, que não está dando, né, o andamento a contento, possa começar a dar? Porque eu aprendi na minha vida, pessoal de casa, que é muito mais inteligente um bom diálogo do que uma péssima briga. Uma péssima briga, todo mundo sai perdendo. O Partido dos Trabalhadores agora, recentemente, foi o que aconteceu. E você, com a sua habilidade, né, todo mundo gosta de você, né, e você prova para a gente que é realmente militante, né, dos movimentos sindicais. De que forma você pretende estreitar essas relações, né? Eu diria, estender a bandeira branca, pelo menos, em prol da sociedade, né, dos menos favorecidos, enfim, de tudo isso que você passa para a gente. Como é que vai ser a relação do PT municipal com a Prefeitura Municipal de Maceió? Então, o PT, né, de Maceió, nós somos oposição ao governo do JHC, né? Ele está no PL ou EPP, isso. Nós somos oposição. Evidentemente que tem toda uma discussão nacional, né, e a gente tem que ter clareza que nós não somos uma ilha, nós somos um partido que tem todo ramificado em nível nacional. O PT tem uma resolução que diz que capitais, cidades acima de 100 mil habitantes, passa pelo crivo da direção nacional. Nós temos feito tentado diálogos com, né, e aí eu falo do movimento sindical, com a Prefeitura de Maceió, temos feito acenos e diálogos e tudo mais, e temos feito o nosso trabalho. Eu acho que cada um naquilo que compete a sua tarefa política, né? A tarefa política do partido é dirigir politicamente as massas. Então, dialogar com o movimento sindical, dialogar com os movimentos sociais, organizar a nossa militância para reeleger o presidente Lula. Esse é o centro da nossa tática, foco, né? E a nossa estratégia eleitoral. Né? Segundo, a eleição do ano que vem é uma eleição que é estadual. Então, quem vai conduzir o processo é o PT estadual. Evidentemente que nós, como uma capital importante, né, que tem uma importância, nós vamos estar junto também construindo esse diálogo, né, para a reeleição do presidente Lula. Mas nós não vamos também perder de vista a hora que precisa criticar aquilo que está errado e precisa ser refeito. Então, esse vai ser o nosso posicionamento, de forma tranquila, com respeito. Né? Eu tenho dito sempre, eu sou sindicalista e eu participo de conselhos. Estava no Conselho de Assistência Social, agora estou no Conselho de Saúde. Né? Hoje mesmo eu fui para o Conselho Estadual de Saúde, a convite do presidente Maurício, para apresentar a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Hoje foi instalada, inclusive, pelo Conselho Estadual, a Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, um espaço, um fórum importante de diálogo entre gestão e classe trabalhadora.
E aí a gente precisa entender a tarefa que a gente tem em cada espaço. Eu sempre falo, vocês não terão de mim falta de cordialidade nem desrespeito. Agora terão altivez no debate político, porque eu tenho muita convicção daquilo que eu defendo e que eu não abro mão. Evidentemente que não sou sectária, sou uma pessoa de diálogo, sou uma pessoa de construção. Mas vamos ter altivez nas nossas bandeiras históricas e ter uma referência naquilo que é a nossa estratégia, a nossa tática eleitoral central, que é reeleger o presidente Lula. Perfeito. Eu vou aproveitar, estamos praticamente, gente, terminando o nosso tempo. Eu disse a você que a conversa é tão gostosa que no instante passa, né? Mas eu vou, claro, focar aqui um pouquinho, gente, e eu vou provocar a nossa convidada. A forma que o deputado Ronaldo Medeiros, que agora, né, em breve, né, vai tomar posse como novo presidente estadual do PT aqui, a forma que ele organizou a eleição, né, que ele dialogou por todo o estado, uma beninha chegou para mim e disse que uma das condições, né, da alegria da militância era vê-lo na Câmara Federal. Eu queria, você que está muito próximo, né, já, né, isso procede, há a possibilidade, né, do deputado estadual Ronaldo Medeiros ser o candidato da militância, né, que hoje praticamente quem renovou quase todos os municípios, né, foram renovados. Enfim, qual a possibilidade de vocês terem Ronaldo Medeiros lá na Câmara Federal? Então, a gente tem conversado com o Ronaldo, né, e eu já fiz essa pergunta para ele, e ele me disse que não, ele pretende ficar na Assembleia Estadual, né, e eu acho que a gente tem hoje... Você acreditou nisso? Eu acreditei. Eu acho que ele não tem interesse em ir para federal, não. A gente tem hoje um grande deputado, né, que é o deputado Paulão, né, uma pessoa que tem um histórico de defesa da luta da classe trabalhadora, eu sempre falo isso. Independente que a gente tenha algumas divergências pontuais, eu tenho muito carinho, muito respeito pelo Paulão, né? Eu trabalhei, inclusive, na eleição passada, todas as eleições eu sempre trabalhei e defendi o Paulão. O Paulão é um grande mandato, é um grande guerreiro, né? Vota a favor de todas as pautas de interesse coletivo da sociedade e da classe trabalhadora. A gente não teve ainda uma conversa, né? O Ronaldo vai assumir e nós vamos puxar uma conversa com todas as forças políticas, porque nós precisamos discutir o que é que nós queremos para 2026. Né? E aí está, nesse bojo, a discussão deputado federal, deputado estadual, vamos ter que montar uma chapa. Perfeito. Né? Pensar, né? O 17º Encontro Nacional do PT referendou a Frente Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, e a partir daí nós vamos tomar as nossas decisões. Né? Eu realmente não sei se o Paulão vai ser candidato a federal, né? Mas eu torço que ele seja candidato e nós vamos trabalhar para construir uma chapa robusta, né, para que ele seja reeleito. Se possível que a gente dobre a cadeira, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. Né? Acho que Paulão é um grande quadro do PT e que a gente precisa pensar, né, desse mandato. A gente não pode se dar o luxo de perder o mandato de federal. Perfeito. Eu quero primeiro externar a você a minha alegria, né, primeiro de conhecê-lo, ainda não tinha esse prazer. Né, conheço Marcelo Nascimento, conheço vários, né, que militam no PT, mas assim, hoje eu estou tendo a oportunidade e a alegria de conhecer a sua pessoa, desejar a você tudo de bom, né, que as vaidades, né, do partido, eu digo, soltem as espadas, né, que o benefício ao próximo seja realmente a verdadeira bandeira de vocês. E claro, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, o programa estará sempre à disposição do PT, do PSB, do MDB. Gente, esse é um espaço da sociedade alagoana que precisa, sim, né? Há quem gosta, há quem não gosta, isso aí já é outra história. Mas o programa tem a obrigação de trazer, né, essas celebridades que fazem da política alagoana, né, o seu fortalecimento nas suas mais variáveis vertentes. E o nosso papel é trazê-los aqui. Agora você que julga quem gosta, quem não gosta, se gosta do Bolsonaro, do Lula, de A, de B, isso aí a gente não vai entrar nessa seara, mas a gente fica alegre, né, de trazer uma pessoa maravilhosa, com um cabedal de conhecimento fantástico. E mais uma vez, obrigado pela presença e faça sempre dessa cadeira aí, dessa poltrona maravilhosa, a sua verdadeira tribuna, amiga. Neto, eu queria agradecer a você, né, pelo espaço, pelo convite, agradecer a Betânia, que eu já conhecia, trabalhamos juntas na FAPEAL, na época do governo Ronaldo Lessa,
E dizer que a gente está à disposição, né? A gente está à disposição para dialogar, para construir. Eu disse essa semana, no encontro nacional do PT, encontrei a companheira Isolda, que é uma deputada estadual do PT lá do Rio Grande do Norte, e a presidenta, e eu disse para ela que ser presidenta do PT é uma tarefa política, não é vaidade, é uma responsabilidade muito grande e que a gente tem que estar atento o tempo inteiro, né? Ouvir muito, ouvir as pessoas, né? Porque quando a gente ouve muito, a gente erra menos. Perfeito. Então, esse é o nosso senso, construir coletivamente e tocar a vida. Leva o nosso abraço a todos que fazem o PT. Gratidão, tá bom? Vamos à luta. Obrigada, Neto. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Neto, minha empresa está muito ruim, né? O capital de giro foi embora, já gastei tudo que tinha, que estava no banco, o estoque desapareceu. Calma, dá um pulinho no Sebrae, conversa com os consultores do Sebrae e pode ter a certeza, tão quanto essa nova militância do PT que vai assumir aqui, a sua empresa também vai assumir novos patamares, porque ele vai lhe orientar exatamente tudo que você precisa e vai lhe dar o caminho das pedras para que você volte novamente a sorrir, tá certo? Sebrae, a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá certo? Gente, eu tenho uma notícia bacana, você que está reclamando, que está gastando muito dinheiro, mas muito dinheiro de combustível, coloca o GNV no seu carro e usa um produto maravilhoso, que é nosso, é da nossa terra, o gás GNV, é da Algás, produto genuinamente alagoano, e você vai ter até 45% de economicidade. Claro, se você gasta 1.000, vai gastar apenas R$550, porque com Algás você faz muito mais, gastando, sem dúvida, muito menos, tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, essa casa belíssima, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Carlos Diego e Maciel Rufino. E na direção do programa, minha amiga Betânia, que está ali olhando para a gente e já pedindo para a gente encerrar. Se você ainda não segue as redes sociais, @Programa Neto Alto, como também maior portal, viu, Alessandra, de comunicação do Estado, @Portal Cada Minuto, nossos programas estão lá. Ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no Estado. Tá bom, gente? Um grande abraço, seu encontro comigo no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.